Olá, flores e talos, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouquinho sobre como vai ser a aula hoje aqui em São Paulo. E quem sabe você não se anima e me chama para ir aí na sua casa, né? Na sua clínica, no seu consultório, ou passear com você numa praia qualquer e a gente fala um pouquinho de ozonioterapia. O que você acha? Então, nós vamos falar sobre os aspectos gerais. E para isso eu sempre coloco minha apresentação, vocês já sabem que eu sou graduada em enfermagem pela UFES. Sou especialista pela Fiocruz em Educação Profissional para a Saúde, facilito cursos de EAD desde 2007 e sou coach de qualidade de vida. Fora essas últimas novas aquisições em conhecimento, que eu me tornei terapeuta integrativa no ano passado, escrevi o meu primeiro livro, mas eu sempre escrevi como, eu falo que eu sou escritora de crônicas da vida saudável, e me tornei ozonioterapeuta também recentemente, apesar de que outros acham que eu tenho muitos anos de formado, eu tenho apenas 1 ano e meio, foi em junho do ano passado. E atualmente exerço a função de mentora profissional, por isso você está me ouvindo, não é mesmo? Mas aqui eu vou começar falando da metáfora da aranha, que eu já falei para vocês numa outra oportunidade. A aranha, para crescer, ela perde o exoesqueleto. E todas as vezes que ela precisa crescer, aquilo incomoda, então aquela carapaça solta. Olha quem está assistindo a aula aqui, ó. Fred. Dá um oi, Fred. Isso. E aí, então, eu faço essa metáfora com a nossa vida. Quando você quer crescer, você precisa perder algumas coisas que serviam de proteção, mas tem que deixar de lado. E agora, então, a gente fica frágil quando a gente começa a crescer, mas novamente a gente faz um revestimento. Só que esse revestimento é rígido e fixo. Vai ter um momento que a gente vai ter que perder. E isso é para a vida. Então, você está aprendendo uma nova forma de tratamento. Talvez no início você vai se sentir frágil, mas o seu próprio lidar com a profissão vai formar um novo exoesqueleto, ou seja, você novamente fica protegida, mas o que te protege às vezes te impede de crescer. Então, se precisar crescer novamente, perca a segurança e continue sua vida. O que a gente vai ver nessa aula aqui hoje à tarde vai ser o vocabulário, o ozonês que eu falo, não é? A introdução em si à ozonioterapia, com as coisas mais importantes do assunto, os princípios básicos. Vou falar um pouco de deficiência de G6PD na questão anamnética, não a solicitação do exame bioquímico, mas como você avalia a clínica da pessoa. Vou falar sobre um caso clínico, explicar a janela terapêutica e aí a gente vai para a prática. Não dá para ficar muito tempo aqui explicando parte teórica. No vocabulário, eu separei algumas palavras, como terapia integrativa. Vocês já sabem a explicação lá no módulo 1. Mas eu vou estar com vocês também em outros momentos lembrando que são terapias que elas estão presentes desde sempre na saúde humana e que elas hoje têm um papel importante em fazer voltar a questão do cuidado, porque você não deixa a questão da especialidade para cuidar da pessoa como um todo, e elas têm um papel importante numa ação complementar àquilo que a gente chama de terapia convencional. Lembre-se, tem um hábito que as pessoas têm de falar, terapia tradicional como a terapia que está vigente hoje. Não, a terapia tradicional é ancestral, aquilo que veio desde sempre. A terapia que nós usamos hoje é a terapia convencional. E a terapia integrativa, ela caminha pelos dois campos. Ela tanto é tradicional como ela é convencional. Tanto é que existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares de saúde. Então, eu deixei ali a sigla PNPICS, que é a sigla dessa política que descreve 29 práticas integrativas, entre elas a ozonioterapia. E deixei também como vocabulário a própria palavra ozonioterapia, que é a terapia do ozônio. Então, é algo que nós vamos cuidar da pessoa a partir do gás medicinal ozônio, porque o gás ozônio existe em outros ambientes, e o nosso especificamente é um gás medicinal. Deixei a palavra também oxigênio ozonioterapia, para que as pessoas entendam que às vezes quem é da área técnica fala essa palavra muito em substituição à ozonioterapia, porque no fim
das contas, o trabalho é feito assim. É uma oxigênio-ozonoterapia, já que nós temos uma mistura de gases e nessa mistura sobressai inclusive a concentração do ozônio. Gás ozônio, deixei como palavra aqui chave, como parte do vocabulário, que realmente é a palavra que a gente mais utiliza, que é um triátomo. Esse triátomo é de qual molécula? De qual átomo? Do átomo de oxigênio. Então, formando uma molécula instável, uma molécula natural, que ocorre naturalmente, tanto na natureza quanto no nosso corpo, e que tem essa possibilidade de ser preparada na hora via um gerador de ozônio medicinal e ser insuflada e ser administrada por algum orifício ou por algum uso de alguma técnica invasiva a partir de agulhas, que nós conseguimos fazer grandes resultados em diversas doenças. E eu deixei a palavra alotropia para a gente entender. A alotropia é muito comum fazer o exemplo do grafite e do diamante, que são moléculas distintas, com diferentes graus de dureza, mas que são todas as duas confeccionadas apenas com carbono. E nós temos a alotropia também entre o ozônio e a molécula de oxigênio, porque nós temos uma situação linguística aqui. Oxigênio átomo forma a molécula diatômica chamada oxigênio e a molécula triatômica chamada ozônio. Então, a alotropia quer dizer que eles têm em base comum a mesma química. Tanto a molécula diatômica chamada oxigênio como a molécula triatômica chamada ozônio tem dentro da sua formulação oxigênio atômico. E aí, então, por isso eu digo que o ozônio é uma molécula dentro de outra molécula, porque ele é 3 átomos de oxigênio, 2 que se ligam fortemente, formando uma molécula de oxigênio e um oxigênio elementar, que é esse oxigênio atômico. Outra palavra que eu deixei aqui é gerador de ozônio medicinal. Gerador de ozônio medicinal é uma máquina criada originalmente por Siemens, Dr. Siemens, responsável pela formatação de diversas outras máquinas hospitalares, é uma das empresas mais bem conceituadas no mundo. Ele também criou o primeiro gerador. Era um gerador grandão, muito espaçoso, só se usava em ambientes hospitalares. Aí depois veio Nikola Tesla e criou geradores compactos, criou inclusive a Tesla Co., que produziu vários geradores, tornando isso acessível a qualquer ambiente por ter feito máquinas menores, geradores menores. E uma outra palavra que eu deixei aqui é descarga corona. Este gerador, ele precisa dissociar o ozônio para que ele, lá dentro do nosso aparelho, dissociar o ozônio não, dissociar o oxigênio para que dentro do nosso aparelho, essa molécula que foi dissociada, ela libere átomos livres para ligar a uma outra molécula de oxigênio, formando o 3. Então, dois átomos formando a molécula oxigênio é encaminhada para dentro da máquina e ali tem que ter algum sistema que dissocie essa molécula em 2 átomos livres para que esses átomos livres se liguem a uma outra molécula formando o triátomo. Tem várias formas, inclusive por ação infravermelho, mas ultravioleta. Agora eu fiquei em dúvida. Depois eu confirmo para vocês. Mas as máquinas que nós usamos, elas usam uma descarga de alta voltagem, chamada descarga corona. Uma descarga específica que ela consegue dissociar a molécula de oxigênio em 2 átomos de oxigênio e esses se ressociam formando o ozônio. E ela tem uma característica peculiar que nós conseguimos fazer dosagens distintas, potências distintas. E aí, então, a gente consegue alcançar a janela terapêutica. Outra coisa que é uma palavra muito comum é o vocabulário do ozonês, é a palavra concentração de ozônio. Concentração de ozônio. Então, você vai fazer uma determinada terapêutica e você precisa 20 microgramas por ml, ou 20 gamas. E o que é, então, esse 20 de concentração?
Essa concentração é justamente aquilo que vai ter na seringa e que vai propor aquela função terapêutica, no caso de 20, é a analgesia. Então, a concentração é a quantidade que tem ali do ozônio medicinal. Fluxo por minuto é outra palavra que eu deixei. Algumas máquinas elas já vêm com este item automatizado na máquina, que você só precisa colocar a concentração, você não precisa mexer no fluxo, mas a grande maioria das máquinas ela tem uma saída do oxigênio medicinal com fluxômetro. Na verdade todos têm, mas algumas você é que vai fazer a escolha do fluxo de saída. Isso quer dizer que é a velocidade de saída do oxigênio do cilindro para a máquina. Se você coloca em 1/8, quer dizer que por minuto sai daquele cilindro para a máquina 125 ml. Mas de baixo para cima fica mais complicado. Vamos dizer que você colocou o fluxômetro em 1. Quer dizer que a cada minuto sai 1 litro, ou seja, 1000 ml de gás oxigênio para o gerador. Se eu coloco meio, 1/2, eu estou dizendo que está saindo 500 ml de oxigênio para a máquina. Se eu coloco 1/4, eu tenho 250 ml saindo da bala, do cilindro de oxigênio para a máquina. Se eu coloco 1/8, eu tenho 125 ml. Quem aí é bom de matemática percebeu que eu peguei 1000 ml e fui dividindo por 5, por meio, né? 1/2, por 5 não, né? 1/2 eu dividi por meio. Eu dividi 1000 por 2, deu 500. Eu dividi 1000 por 4, deu 250. Eu dividi 1000 por 8, deu 125 ml. Então, assim que a gente entende o que é fluxo de saída, fazendo um cálculo matemático. Algumas vezes está, inclusive, lá no fluxômetro, 1/1 litro, 1-2/500 ml, 1/4, 250 ml, 1/8, 125 ml. É uma questão matemática. Então, fluxo de saída é a velocidade que o oxigênio sai do cilindro para o gerador. Dosador ou potenciômetro é o espaço que tem na máquina que você determina a potência para atingir a janela terapêutica. Toda a terapia tem uma janela terapêutica. Qual é a concentração daquilo que vai fazer o efeito que eu espero? O ozônio ele tem uma janela terapêutica que vai de 0 a 100, sendo que no organismo humano, nosso uso mais concentrado é externo, que são nas bags ou nas águas, quando a gente ozoniza a água para higienização. Para nós usarmos para consumo, mesmo que seja água, a gente não usa acima de 40 microgramas. Para beber, a gente só faz até 40 microgramas. Mas isso aí é uma observação que a gente vai aprendendo na prática, só para vocês entenderem o que é esse dosador, para que serve. Porque dependendo da saída do fluxo e a dosagem, eu consigo uma concentração de ozônio. Já expliquei para vocês o que é concentração. E essa concentração, ela pode ser medida em unidades internacionais, como microgramas por ml, miligramas por litro, microgramas por mililitro, ou miligramas por litro, ou uma palavra convencionada no meio profissional, mas que não é uma unidade internacional, que é gama. Gama não existe nas unidades internacionais. É uma convenção feita entre os profissionais brasileiros. Você nem vai ouvir isso fora do país, ok? Então, essa é um pouquinho do que vai rolar por aqui. Mas nós vamos falar também sobre a introdução, então eu vou falar sobre a terapêutica, que é uma mistura de gases, sobre a terapia complementar, que não é alternativa, sobre os geradores medicinais, que devem oferecer nada além do que a mistura oxigênio e ozônio,
vou falar sobre o oxigênio medicinal que precisa ser de alto grau de pureza, vou falar sobre a dose-efeito que está dentro da janela terapêutica, vou falar da resposta hormética, que por isso mesmo, já que a hormese é um estresse que a gente resiste, então tem que preparar o terreno biológico porque é um estresse, e se o seu organismo não está pronto, pode ser que esse estresse que é controlado descontrole, ok? Vou falar sobre dose total de ozônio, como diz Dr. Bossi, ou Botti, porque está escrito em inglês, né? Em inglês não, em italiano. É um dos maiores estudiosos do tema ozonioterapia. Ele começa por baixo, vai devagar. Aquilo que a gente sempre fala, ozônio menos é mais. Mecanismo de ação, que ele tem a oxidação direta, são dois mecanismos bem distintos, que é a oxidação direta via aquele oxigêniozinho livre e mediadores secundários via a molécula de oxigênio que é formada, via molécula de oxigênio. Lembra, o ozônio dentro do nosso corpo faz o caminho inverso da máquina. Ele entra, o ozônio tem que ser dissociado, ele libera oxigênio livre e a molécula de oxigênio. Cada um vai fazer uma via metabólica, cada um vai ir para um grupo de ações. E essas duas ações, em geral, é a oxidação direta e a formação de mediadores secundários, os LOPs e os ROS. As vias de aplicação sistêmica local, vou falar bastante aqui. Vou falar dos princípios básicos, aquilo que o Dr. Botti fala. Antes de mais nada, não faça mal. Sempre comece com doses baixas e aumente gradualmente. Não esqueça essa frase. Não dá pra gente poder pegar um corpo oxidado e começar a lançar altas doses. O livro que eu uso de base para fazer as aulas é a atualização do Tratado de Madrid. Eu vejo vocês fazerem perguntas para mim que está tudo respondido no livro. Gente, se vocês pegassem um dia, ele não é muito grosso, eu não estou falando o Tratado de Madrid original, não. Eu estou falando a atualização. A atualização tem esta capa aqui, olha. Deixa eu abrir aqui para vocês, porque tudo está escrito aqui. Eu vou começar a falar assim, as respostas, ó, página tal, todos vocês recebem, ou em PDF, ou em livro físico, todos vocês recebem. Então, olha, vou falar também sobre a questão da gravidez, que a gente deve evitar no primeiro trimestre de gravidez, mas depois tem várias aplicações. O esporte competitivo, que pode configurar doping, então há um conflito legal. É um doping natural, mas já tem hoje como coletar dados hematológicos que provam que ali você aplicou um subterfúgio natural, porque há o aumento de algumas substâncias químicas. O tratamento com anticoagulante, qual cuidado que a gente tem que ter? Por exemplo, xarelto é um anticoagulante sistêmico. A pessoa está em uso, a gente não vai usar nesse momento a ozonioterapia, mas nós temos outras estratégias. Ah, não, é um de ação oral, mas tem ação direta. Também a gente tem que pensar nisso, tá? Interação com ozônio com outros tratamentos, como antioxidantes, homeopáticos, procaína, sulfato de magnésio. Cobre e ferro. Esses dias, uma das colegas que usa DIU, ela não usa DIU, ela tinha uma paciente que tinha DIU. Eu falei assim, é DIU hormonal ou DIU o físico mesmo, o aparelho. Ela é DIU físico. Falei, não use, porque isso tem fios de cobre. Então, quem faz algum tipo de tratamento com cobre e ferro não deve receber o ozônio, porque pode fazer interação com o ozônio e acabar danificar aquele equipamento, como no caso do DIU, aquela terapêutica ali que a pessoa está evitando, então, ter filhos. Efeitos cinéticos, benéficos e de riscos. Às vezes a gente usa determinadas terapias que podem trazer algum dano, como por exemplo outras terapias bioxidativas são excelentes, mas elas em conjunto podem aumentar o estresse oxidativo e a gente ter um dano ao invés de um resultado positivo. E a praxis mala, que diz respeito à nossa profissão, a nosso ato profissional, negligências relacionadas à técnica, à concentração, e aí eu peço vocês para verem os vídeos profissionais. Eu vou parar por aqui porque já tem quase 20 minutos de vídeo e eu só queria falar para vocês o que vai rolar por aqui.